Hoje nós vamos falar sobre os principais pontos do concurso Petrobras 2026, mostrando qual que é a situação desse concurso, a situação dos últimos concursos da Petrobras e também te falando as principais informações que quem realmente quer passar nesse concurso precisa saber para começar a se preparar da melhor forma possível e também para você decidir se vai ou não vai fazer esse concurso aqui. Eu sou Patrick Viveiros, trabalho na Petrobras há mais de 7 anos, fui aprovado em 3 concursos da Petrobras e hoje a gente vai falar bem direto ao ponto sobre os principais pontos do próximo concurso Petrobras. E eu separei 3 pontos que são muito importantes sobre o próximo concurso da Petrobras, sendo que o primeiro deles é justamente a situação atual que a empresa vive. Sempre que a gente vai se preparar para um concurso da Petrobras ou de qualquer outro órgão ou empresa pública, a gente tem que entender qual é a situação atual dela. No momento atual, a Petrobras vive um momento em que ela fala muito sobre aceleração de esforços. Nós ouvimos muito se falar sobre isso ao longo de todo o ano de 2025 e também 2024. Isso porque existe uma situação em relação às reservas provadas da empresa, né, a quantidade de petróleo que ela tem a explorar, que nós temos uma tendência de que, com as reservas provadas que ela tem hoje, até 2030, a produção da Petrobras comece a declinar e, por conta disso, ela precisa correr para explorar novas áreas e conseguir mais petróleo para aumentar a sua produção. Por isso que nós tivemos nos últimos meses a aprovação do começo da exploração na margem equatorial, que justamente a margem equatorial tem essa previsão de que seja um novo grande pré-sal e que cause um boom muito grande nas contratações e nas atividades da empresa, da mesma forma que a gente viu lá na época do pré-sal. Então, esse primeiro ponto do avanço de esforços e da margem equatorial são pontos muito fortes que aumentam a necessidade de efetivo, né, nos próximos anos para a empresa. Além disso, a gente está no momento em que a empresa fez um PIDV, ela tem um PIDV aberto para os seus aposentados. Então a Petrobras chegou para quem já estava aposentado ali, né, já poderia se aposentar pelo INSS e está oferecendo um valor em dinheiro para que essas pessoas saiam da empresa, né, tudo com um processo bem controlado, fazendo ali a gestão do conhecimento, mas para que essas pessoas que já têm um salário muito maior, estão em final de carreira, saiam da empresa. E na minha visão, isso é um indicativo de um novo concurso, porque os movimentos de novos concursos, normalmente, eles são precedidos também desses PIDVs, né, para fazer a saída de pessoas que têm salários maiores, porque muitas vezes com um salário de um funcionário no topo da carreira, você consegue contratar 3 ou 4 funcionários ali em início de carreira. E é importante ressaltar que no terceiro trimestre de 2025, a Petrobras teve um lucro de 32,7 bilhões de reais. É um lucro muito grande e está dentre os maiores lucros de petroleiras ao redor do mundo. E também, né, além desse lucro que a Petrobras vem tendo ao longo dos últimos anos, ela tem uma previsão muito grande de investimentos no seu plano de negócios 2026 a 2030. Nesses 5 anos, a Petrobras ela prevê investir 109 bilhões de dólares. Então, é um valor muito alto. Nesse investimento, com certeza, tem o desenvolvimento de novas plataformas, o desenvolvimento também da margem equatorial, exploração de novos campos, e tem várias atividades em que a Petrobras vai necessitar de mais mão de obra. Então esse primeiro cenário da empresa é muito diferente do cenário que a gente enxergava em 2016, em 2015, lá atrás, quando a gente via, né, toda essa questão da Lava Jato, o que diminuiu muito a empresa ao longo de bons anos, e hoje a gente vem vivendo essa reconstrução da Petrobras ao longo dos últimos anos, né, com os últimos 3 concursos que a gente teve. Falando em concurso, a gente precisa falar sobre a situação dos últimos concursos. Esse é o nosso segundo ponto. E por que ele é importante? Nesse momento, nós não temos mais cadastro de reserva válido para concursos de nível superior. E isso significa que, se a Petrobras precisa de um novo engenheiro para trabalhar voltado para a margem equatorial, por exemplo, ela vai precisar fazer um concurso. Isso leva tempo até a pessoa entrar na empresa. Depois que o engenheiro entra, ele ainda vai passar por um curso de formação
que leva muitas vezes um ano, para que depois ele comece a se ambientar e de fato, né, possa começar a exercer sua função depois de algum tempo que vai chegar na gerência. A pessoa nunca chega pronta, né? Ela precisa se adaptar, entender bem o que ela vai fazer antes de poder exercer de fato. Então leva um tempo até você ter um novo funcionário. E caso a Petrobras precise, a única forma dela ter um funcionário novo é justamente através de concursos para o nível superior, que a gente não tem cadastro válido. Para o nível médio técnico, a situação é diferente, porque agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 9 de dezembro, a gente teve a renovação da duração do concurso de nível médio técnico. Isso significa que a Petrobras ainda tem cerca de 3 mil funcionários para convocar e ela tem 18 meses para fazer a convocação desses funcionários. Nos últimos 2 anos, a gente viu uma convocação, né, muito grande ali em 2024. Em 2025, a Petrobras se comprometeu a convocar mais de 1.700, né, na prática, colocando também ali pessoas que desistiram do concurso. Isso passa de 2.000 candidatos que entraram na empresa ou que desistiram desse processo. E ela tem esses 3 mil para convocar ali ao longo de 18 meses. Então, para o concurso de nível médio técnico, a gente vai ter que esperar algum tempo até termos um novo edital. E eu acredito que a Petrobras continue com essas convocações e até acelere isso ao longo de 2026, mas a gente vai ter que esperar os próximos meses para ver qual vai ser o movimento da empresa. Os sindicatos têm cobrado muito essa recomposição de efetivo, né? E é uma briga muito grande também dos aprovados, essa convocação total do cadastro. Então, para quem vai fazer o concurso para nível superior, a situação é ainda mais urgente, porque a qualquer momento a gente pode ter um novo concurso de nível superior. Mas para quem vai fazer o concurso para nível médio técnico, o ideal é que você já comece antes do edital sair, antes do edital estar muito quente, para que você tenha tempo para construir, né, essa capacidade de estudar, para voltar a estudar, aprender os conteúdos básicos e quando o edital sair, quando estiver bem próximo da saída do edital, você já está muito mais preparado. Leva tempo, ainda mais se você não teve uma base tão boa ou se você está há mais tempo sem estudar, o ideal é que você já comece, estude, né, mais devagar ali no começo e consiga acelerar os seus estudos, até mesmo porque a gente nunca sabe qual é o movimento que a Petrobras vai fazer ao longo de 2026. A gente não sabe se ela vai acelerar essas convocações e se esse próximo edital acaba chegando mais rápido também. Então é bom que você comece esse movimento e comece a se preparar agora. Patrick, mas como que vai funcionar o próximo concurso, seja de nível médio técnico, seja de nível superior? A gente já sabe alguma coisa? Olha, a próxima banca dos próximos concursos vai ser a banca 6 Gran Rio, porque a Petrobras já tem contrato. Ela contratou essa banca na metade de 2024, do ano passado. E essa banca, ela tem uma forma muito padrão de tocar os concursos da Petrobras. E eles funcionam da seguinte forma, né? Para nível superior, você tem uma prova com 70 questões, sendo que 20 são da parte básica. E ali na parte básica você tem 10 questões de português, 10 questões de inglês, isso para nível superior, e 50 questões da parte específica. Sendo que tanto nível médio quanto nível superior, a parte básica ela serve apenas como critério de eliminação e critério de desempate. Então ela não conta na sua nota final, a não ser que aconteça algum empate, né, na pontuação das específicas. E para nível médio técnico, a prova é um pouco menor. Ela tem 20 questões na parte básica, 40 na parte específica, sendo que a parte básica ela é composta por 10 questões de português e 10 questões de matemática sem redação, tá? Só as 60 questões objetivas, sendo que a sua nota vem da parte específica. E a gente vai fazer outros vídeos falando especificamente sobre análise de editais anteriores, né, para entender essa prova, mas é importante que você tenha uma noção de como funciona e também dos cargos que normalmente aparecem nesse concurso, né? Para nível superior, a gente já sabe que os cargos mais tradicionais são o de engenharia de petróleo sendo um cargo que lidera muito, né? Um cargo que aceita qualquer engenharia. Também tem engenharia mecânica, que vem normalmente com muitas vagas, engenharia de produção, entre outras engenharias que aparecem com um número menor de vagas. Os cargos de TI também aparecem bastante nos concursos da Petrobras. No último concurso a gente teve analista de sistemas, para algumas especialidades, além do cientista de dados, que é o meu cargo, e inclusive é um cargo que você pode fazer com
qualquer graduação de nível superior, seja tecnólogo, seja bacharel, seja licenciatura, né? Você precisa apenas ter um nível superior e o cientista de dados é o único cargo de nível superior que tem essa possibilidade, né? Que tem essa abrangência maior nas graduações. Tá? A área de TI normalmente vem muito forte, eu acredito que a gente tenha vagas nessa parte de desenvolvimento de sistemas, né, análise de sistemas, e também para a parte de ciência de dados, já que é uma área que cresce tanto na empresa e a gente acaba vendo uma necessidade crescente desses profissionais. Nós também temos outros cargos, como contador, analistas para áreas mais específicas, administradores, entre outros cargos que aparecem nos concursos, mas normalmente com uma quantidade menor de vagas. Mas se for o seu interesse, né, deixa aqui nos comentários também a sua formação, que a gente depois comenta sobre esses outros cargos e sobre a possibilidade de aparecerem informações mais específicas nesse concurso. Para nível médio técnico, é importante você saber que você vai precisar de um curso técnico para assumir o cargo, para assinar o contrato com a empresa, mas hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, você ainda não precisa ter o seu curso técnico. Você só precisa ter o seu diploma no dia que você for assinar o contrato com a Petrobras, então você pode começar a estudar tranquilamente sem ainda ter o curso técnico, mas no dia da assinatura de contrato você tem que estar com seu curso técnico concluído. No nível médio técnico, a gente tem vários cursos técnicos, né, que são aceitos e tem vários cargos também. Os cargos mais tradicionais, que vêm com maior número de vagas, normalmente são técnico em operação, que é o principal cargo da empresa, que é quem vai tocar a operação do dia a dia, né, seja na plataforma, seja na refinaria, e a gente tem vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse cargo, e também, né, o técnico de operação de lastro, que cuida de estabilidade das plataformas, além dos cargos de técnico em manutenção, né, manutenção mecânica, manutenção instrumentação e manutenção elétrica. Tem outras manutenções também, mas essas são mais tradicionais, a gente tem visto elas aparecerem mais nos últimos concursos. Outro cargo, que foi o cargo em que eu entrei lá em 2017 e que é muito tradicional, é o cargo de inspeção de equipamentos, tá? Um cargo também muito interessante e que aparece com bastante frequência nos concursos da Petrobras. Nesse último edital, outro cargo que veio com bastante força foi o técnico de suprimentos de bens e serviços na parte de administração, veio com um volume muito grande de vagas e acredito que nos próximos editais esse cargo também apareça ali de uma forma bem relevante. Lembrando que se você quer passar no concurso da Petrobras, você precisa se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também para não perder nenhum vídeo, nenhuma informação que a gente traz aqui para vocês. O meu objetivo aqui no canal é formar essa comunidade de futuros petroleiros e futuras petroleiras e um dia te encontrar lá dentro da Petrobras. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.